Olá, professor. Olá, educador. Este é o curso de formação continuada para professores e técnicos da educação sobre metodologias e estratégias de ensinagem para alunos com transtorno do espectro autista. Meu nome é Lucas de Souza Gomes, sou formado em psicologia, especialista em saúde da família, gestalterapeuta e também sou mestrando em educação profissional através de uma parceria entre o Instituto Federal do Espírito Santo e o Instituto Federal do Acre. Eu espero que você aproveite e vamos seguir para a nossa aula. Na aula de hoje, vamos falar sobre alguns mitos do transtorno do espectro autista. E agora que a gente já sabe de fato o que é o TEA e como se deu a formação do conceito do TEA, essa é uma boa oportunidade para a gente discutir esses mitos. O mito da epidemia de autismo. A prevalência estimada do autismo entre crianças em idade escolar nos Estados Unidos aumentou de 1 em cada 10.000 de 1970 para 1 a cada 68 de hoje. O que essas informações, né, que são verdadeiras, elas trazem para o pensamento da sociedade, né? De que está rolando uma epidemia de autismo. Será que tem médico vendendo o diagnóstico e que agora os pais tudo querem colocar que é culpa do autismo? Esse é o mito da epidemia do autismo. E eu vou falar para você agora o porquê que ele não é verdade. Por que de repente tem muita gente com diagnóstico, né? O principal fator que esses próprios estudos apontaram na prevalência do autismo nas últimas décadas é que mais crianças, né, mais adolescentes e mais adultos no espectro agora conseguem receber um diagnóstico. Mais pessoas na sociedade tiveram acesso a esse diagnóstico. Então, quando você tem pessoas mais pobres, pessoas mais vulneráveis que antes não tinham acesso ao diagnóstico, que antes eram colocadas de lado pela sociedade, tendo acesso à saúde, tendo acesso à educação, né, e tendo acesso a esse acompanhamento, é natural você ver um aumento de casos. O autismo também, ele sempre foi associado quase que 100% aos meninos. Isso, somente atualmente que as meninas, né, as garotas, elas se tornaram mais evidentes ou menos invisíveis para a psiquiatria no final do século passado. Interessante que a gente tem a cor azul, né, o próprio termo do Hans Asperger, né, pequenos professores, era associado somente a meninos. Então, hoje, a gente tem realmente uma diferença da quantidade, você tem mais meninos autistas do que meninas, mas parte dessa explicação antigamente também se dava pela falta, né, de acesso, pela falta do comportamento esperado pela menina diante de um professor, diante de uma sociedade. A menina podia ser mais tímida, a menina podia ser mais irritada, a menina podia ser mais dependente de rotina, coisas que não eram tidos como comportamentos masculinos, certo? O autismo também, né, um fato que derruba esse mito é que hoje se tem o autismo como uma deficiência do desenvolvimento, ou seja, ele é uma condição, né, que a pessoa tem para a vida toda e não uma loucura da primeira infância causada pela falta de educação, pela falta de paz. Então, se você, não importa se você tem mais casos hoje e não tinha mais casos antigamente. O autismo ele é causado por uma, por uma mistura de fatores genéticos e ambientais associados à gravidez que vão afetar a vida daquelas pessoas e que afetaram a vida de muitas pessoas que não foram diagnosticadas no passado. Mas eu me comportava desse jeito, eu tinha muita dificuldade, até hoje não consigo fazer algumas coisas e eu achava que era normal, né? Que era frescura, que eu só tinha que me adaptar. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com pessoas que eu conheço e acontece o tempo todo, gente. Não é uma epidemia, é porque mais pessoas estão vendo. Do autismo é empatia. Pessoas com autismo eram frequentemente retratadas como autômatos, né? A palavra que a gente usa para robôs, pessoas sem emoções, incapazes de sentir emoção ou até mesmo compaixão. O que a gente observa nesse mito? Porque elas, na verdade, né, apresentavam uma dificuldade de entender esses sinais, essas mudanças sutis. Nós temos uma comunicação, né, muito mais não verbal do que verbal. Então, a pessoa autista ela pode ter uma dificuldade em entender essas sutilezas que uma pessoa que não tem TEA consegue pegar no ar.
E a verdade é que tanto autistas como não autistas têm dificuldade de ver o mundo sob a perspectiva dos outros. É um exercício de empatia, mas para quem não se vê naquele mundo, para quem não se sente aceito naquele mundo, é muito mais difícil olhar com o olhar do outro. As representações sociais da pessoa com autista, então, era aquela pessoa que não interagia. Quando você pode ter uma pessoa autista que olha no olho, que interage. Então, o que a gente faz para poder ensinar essas sutilezas, que é o que a gente vai ver um pouco mais adiante nas estratégias. Mas eu já adianto, por exemplo, que ensinar através de histórias é mais interessante do que ensinar através de conceitos. Se você conta uma história legal e você mostra aquele aprendizado, aquela lição de moral que você quer mostrar para uma pessoa que tem dificuldade, só que ela precisa de formas mais adequadas para ela, né? Isso também exige um pouco de paciência, né? Experiência e vínculo nosso para com a pessoa. E nós temos também o mito do tratamento do autismo. Como assim? Isso quer dizer que o autismo não tem tratamento? Não, pessoal, o autismo ele tem tratamento. Só que o tratamento do autismo ele não se dá como uma doença, né? O autismo não é uma doença que tem cura, que precisa ser curada. A pessoa não é uma pessoa quebrada, doente, que precisa ser igualada às outras na sociedade. O autismo ele é uma condição que precisa de apoio para uma pessoa que já tem potencial para funcionar na sociedade, poder desenvolver as suas habilidades. Nós temos a análise de comportamento aplicada, desenvolvida pelo psicólogo, né, Oley Varlovas. Ela é a intervenção mais utilizada após o diagnóstico de autismo, né? Você já deve ter ouvido falar do método ABA. Por isso que a abordagem de Luvas, né, que se caracteriza por incluir essa necessidade de participação constante de todas as pessoas importantes na vida do paciente, ela também torna, além de tornar a terapia bastante eficiente, né, principalmente se aplicada desde a infância, ela também pode acabar excluindo a possibilidade de participação de muitas pessoas que não têm condição financeira ou que não têm tempo para estar pagando essas terapias. O próprio SUS ele não oferece de verdade, né, esse tipo de terapia para as pessoas. E até nas clínicas particulares que a gente encontra de método ABA, você não vai ver essa intensidade. Nós também temos o modelo SCURTS, né? O modelo SCURTS, idealizado por Barry Brizant, né? Ele era um crítico, né, do método de Luvas sobre essa situação que a gente falou. E ele também fala que a pessoa com autismo ela não é uma pessoa que precisa se adaptar totalmente ao ambiente, né? Mas que o ambiente, né, e a sociedade ao redor dela também precisa compreender as condições e a necessidade daquela pessoa. Isso é algo que a gente vê também em todas as clínicas, né? Elas tentam usar um pouco do que há de melhor de cada método, conversando com pais, conversando com os professores, adaptando a criança, adaptando o ambiente. Quando se questiona o comportamento de uma criança autista, pais e médicos podem identificar também a fonte, né, dessa confusão emocional para interagir não só na criança, mas principalmente no ambiente ao seu redor, o que vai resultar em mudança, né, do comportamento duradoura e um entendimento mais profundo das qualidades e desafios daquela criança. E este último mito, pessoal, ele está associado com aquele que a gente falou sobre a epidemia de autismo, mas esse fala sobre o autismo como moda. A ideia mais subversiva do conceito do espectro do autismo é que indivíduos não autistas também possuem características que ajudam a definir o autismo em diferentes níveis. O que acontece, pessoal? Essas características, né, tidas como autísticas, elas também podem ser encontradas em outras pessoas. Mas para você ser diagnosticado com autismo, é necessário você passar por todos aqueles critérios diagnósticos, né? Ter pelo menos 2 ou mais daqueles critérios que a gente discutiu na primeira aula. E é necessário você ser avaliado por uma equipe multiprofissional, de psicólogo, neuropsicólogo, né? Pediatra, se for necessário, neuropediatra ou psiquiatra. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não sabem que a pessoa com TEA passa, né, por uma avaliação
e desmerece um diagnóstico. Por isso que muitas vezes alguém vai acusar uma pessoa autista de não ser autista e fala: ah, mas meu filho também é isso, eu dei umas P e resolvi, entendeu? Uma coisa horrível. Ou eu vi isso, eu acho que na verdade eu tinha isso, na verdade que é frescura. Mas não é bem isso. É porque você também tem uma dificuldade parecida que a outra pessoa ela não tem, né? Uma dificuldade maior que a sua. Ninguém quer ter as dificuldades do outro, nem a gente. Assim como toda pessoa diagnosticada com autismo, ela não, muito provavelmente não queria ter TEA, né? Porque envolvem dificuldades que atrapalham na integração dela na sociedade. E também porque o autismo sempre foi tido como uma deficiência profunda e penetrante que afeta, né, esses aspectos, mas a sociedade tem seu próprio conceito do que é deficiência. Então, quando alguém aparece, por exemplo, falando que tem TEA e falando disso como se fosse uma coisa normal, como eu falei para vocês, ela pode entender como, não, como é que alguém fala assim que é doente, gente? Como é que alguém fala assim que tem uma dificuldade? Como é que isso é normal? Porque não é incapacidade, não é loucura, é uma condição, entende? E esse é o fim da nossa aula sobre mitos, né? Agora que a gente já falou sobre o que é, como se evoluiu o conceito do autismo e algumas noções que a gente pode ter dele, vamos entrar na parte que eu considero legal assim da aprendizagem, né? Sobre obstáculos e dificuldades que tanto alunos como professores encontram na aprendizagem quando se tem o TEA. Eu peço para que você assista aos outros vídeos da playlist do canal. Peço também que você se inscreva e adicione, né, o seu like para me ajudar com a plataforma. E se você está aqui pelo nosso curso de formação profissional continuada, não se esqueça de interagir no chat, não se esqueça de conferir o nosso material externo, não se esqueça de preencher o formulário de participação lá na plataforma do Evin 3. E eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Obrigado.